Então, senhores, pessoalmente, para quem não cumprimentei, nosso quase boa tarde já. Obrigado pela presença. Eu não quero ser repetitivo do que eu já me manifestei ali, mas para nós é um momento importante aqui. Primeiro, para validar toda a parceria que a gente fez com o BNDES, as empresas que o BNDES selecionou para fazer a consultoria, com a equipe interna de governo, para a gente estar aqui. Para nós isso é muito simbólico. Como eu disse, a primeira PPP do estado do Rio Grande do Sul é feita por nós em Porto Alegre, e chegar aqui na Bolsa na Bovespa, na Bres, com o maior número de participantes nos últimos 10 anos da Bovespa também é algo que é significativo. A gente fica com orgulho disso, de todo esse trabalho realizado em parceria, e por ser a primeira PPP de iluminação aqui, a gente espera seguir esses passos aqui e em breve tá com outros tipos de parcerias e de concessões. Só para nós da cidade de Porto Alegre, isso é extremamente importante. Provavelmente muitos dos senhores aqui não conhecem o trabalho que está sendo realizado na cidade, talvez nem a nossa própria mídia conheça, porque a gente está 3 anos sem empresa de publicidade, sem agência de publicidade, então realmente é mais difícil de comunicar, mas a gente tem a convicção aqui de que a gente pode, em muitas áreas aqui, ser um exemplo da transformação da máquina pública e da qualidade de vida das pessoas. Este aqui é um exemplo, né? Nós teremos recursos de uma PPP, nós teremos recursos que serão devolvidos ao Tesouro para serem utilizados em outras áreas essenciais e teremos uma ampliação do serviço da qualidade do nosso serviço de iluminação. A gente terá mais de 100 mil pontos, todos LED, com investimentos para 2 anos para a gente chegar nessa meta. Todos os pontos de luz da cidade de Porto Alegre serão com LED. Eu não quero ser aqui repetitivo, os senhores provavelmente já sabem a modificação na autoestima que isso dá nos habitantes, que dá na cidade como um todo, a questão da segurança, a questão da oportunidade de expansão de novos negócios em horários até mais tarde, a possibilidade de oferta de novos serviços com as tecnologias que estão surgindo e novos atores do mercado de iluminação que estão surgindo, então a possibilidade futura de nós termos mais serviços na cidade através da PPP também ela é significativa, a agilidade que o setor privado tem e que a máquina pública não tem por causa das leis de licitações e da burocracia interna e etc. Agora nós vamos ser gestores e cobrar a execução dos serviços contratados. Então, para nós, isso aqui, reitero, que estamos fazendo mudanças, isso é uma mudança de paradigma na cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. O formato que foi feito, a gente sempre teve uma relação transparente de fazer o melhor junto com o BNDES. Acho que é uma operação que ficou redonda para todos, bonita, né? E reitero, do ponto de vista nós que estamos há 2 anos fazendo reformas, as reformas que ainda precisam ser feitas no Brasil e em muitos estados, a gente já fez lá em Porto Alegre. Então, isso aqui é mais um coroamento dos resultados. Muitas das nossas reformas vão surgir efeito em médio prazo, no ano que vem, no próximo ano do próximo prefeito, assim como essa PPP, que inicia, imagino eu, no início do ano que vem, e terá 2 anos aí para que a entrega seja completa. Então, eu não quero me estender muito, até porque não sei se é isso que os senhores querem saber, mas eu já encerro aqui e passo a palavra para o Gustavo, aqui, nosso representante, nosso presidente do BNDES, grande parceiro, repito. Obrigado, prefeito. Eu queria ressaltar esse dia de hoje como um exemplo de como a gente pode mudar o país, de como o Brasil pode ser melhorado. E aqui você tem um grupo de, não vou falar só o prefeito, mas todo o time dele, os servidores públicos, empreendedores, que ousaram fazer diferente, que ousaram pensar fora da caixa, que ousaram ir contra o establishment, o status quo de pensamento. E esse projeto que eles estão fazendo há 2 anos, em parceria com o BNDES, ele vai começar a dar frutos ano que vem. Então não é nem no mandato deles sequer que isso aí vai soltar os olhos da população. Então essa forma de pensar diferente, ousar, arriscar e pensar para frente, pensar no longo prazo, é o que vai mudar o Brasil. Em paralelo a isso, o outro ponto que eu queria destacar é de forma mais eficiente e mais barata coisas que hoje são feitas pelo setor público. Então tivemos um deságio hoje de quanto? Não, foi 50 e... 45% de deságio.
acho que surpreendeu a todos nós envolvidos, mas ele só reforça a nossa visão de que o momento hoje de mercado, seja doméstico, seja internacional, para esse tipo de investimento, ele é muito, muito propício. Então, a gente tem um momento hoje no Brasil em que o Estado não tem mais dinheiro para pagar as contas. O Estado não tem mais dinheiro, gente. O prefeito aqui estava vivendo no vermelho, ainda vive no vermelho. Fez das almas coração, da tipo coração para poder cruzar no azul no final do ano. Não é mais palavrão falar em privatização no Brasil, em desestatização. A população já entendeu que não importa se quem está prestando serviço é o público ou o privado. Eu quero um serviço de qualidade, eu quero luz na minha rua. Então, a gente tem hoje um momento, vamos dizer assim, filosófico de Brasil, que a gente superou a barreira. A gente tem uma geração de servidores públicos, políticos, empreendedores com vontade de fazer diferente, e temos um mercado de capitais privado, internacional, doméstico, com muito apetite para fazer esse tipo de serviço. Então, acho que esse exemplo aqui de hoje ele é muito feliz, porque replicando isso aqui 5 vezes, 50 vezes, fazendo saneamento, e também toca em ambiental, toca em segurança, toca em social, toca em econômico, realmente dá para a gente mudar o Brasil. E é uma janela que a gente não pode perder. A gente já viu o Brasil em indas e vindas e ciclos econômicos em várias vezes, e ciclos econômicos vão e voltam. Então, a gente está, o PIB já voltando a crescer, economia acelerando, o mercado voltando para o Brasil. Então, a gente está no momento que a gente não pode perder esse ciclo. Então, novamente, parabenizar aqui todo o prefeito e sua equipe e dizer que esse exemplo aqui de trabalho é o que o BNDES quer fazer. Não ser só o banco banqueiro, porque o BNDES não botou R$1 nesse projeto, além de pessoas, além de cérebros, além da nossa marca, e está ajudando muito o Brasil. Então, quando a gente fala do menos banco, mais desenvolvimento, é exatamente isso aqui que está acontecendo hoje. Então, é um prazer enorme estar aqui e passo a palavra aqui para o secretário fazer algumas considerações. Bom dia a todos. Quero ressaltar aqui que nós vivenciamos nessa manhã um momento histórico para a cidade de Porto Alegre, histórico para o estado do Rio Grande do Sul. E agradeço muito a liderança do nosso prefeito Nelson Marquesan, que desde o início da gestão deu a missão para todas as secretarias que buscassem qualificar os serviços que são prestados à população e, como bem disse o presidente Gustavo, não importando de onde venha o recurso. Vivemos numa cidade com extremas dificuldades financeiras e esse processo de parceria público-privada nos dá condições de trazer futuro desejado para os porto-alegrenses para mais próximo do nosso presente. Num curto espaço de tempo, a partir da assinatura do contrato com o consórcio vencedor do leilão hoje, nós teremos aí em 2 anos a perspectiva de modernizar todo o nosso parque de iluminação da cidade de Porto Alegre. Com essa PPP, sai aqui a nossa cidade muito mais iluminada, muito mais segura, muito mais sustentável, bonita e boa de se viver. E é isso que a gente deseja para a nossa cidade e temos a responsabilidade de fazer dar certo esta parceria público-privada, secretário Tiago, que tão bem também nos conduziu junto com a sua equipe da Secretaria de Parcerias Estratégicas, junto com o BNDES, as consultorias ligadas aqui ao desenvolvimento, e a nossa responsabilidade é gigantesca justamente por ser a primeira PPP do nosso estado, a primeira, obviamente, da nossa cidade, e nós desejamos, como bem disse o prefeito aqui, levar para outras áreas de governo a qualidade do serviço público, porém não estatal. Vou aproveitar para dar uma palavrinha também, basicamente para dizer que essa PPP de iluminação pública, ela não se encerra em si, ela é um conceito de governo que está sendo muitas vezes conhecido aos poucos para vocês, sobretudo o pessoal de fora de Porto Alegre, talvez não saiba muito bem o trabalho que está sendo feito lá, mas é um conceito de política pública, um conceito que envolve uma quebra de paradigma e que, como já foi mencionado aqui pelo presidente do BNDES, vai passar pela concessão ou PPP, a gente só vai saber a modelagem exata depois do estudo realizado, de saneamento, e também passa por outros projetos que a gente tem desenvolvido lá em Porto Alegre. A gente teve na semana passada o vencedor dos novos relógios eletrônicos digitais, com uma outorga mais de 10 vezes superior ao nosso lance mínimo. Serão 168 novos relógios instalados pela maior operadora desse segmento do mundo, que é a Clear Channel, que tem contratos no Rio de Janeiro, do nosso presidente aqui, em Paris, em Londres, em Roma, em Milão, em Curitiba, enfim, é um grande player que vem para a cidade de Porto Alegre. A gente tem também em consulta pública hoje o trecho 2 da Orla, que é um parque urbano ali na Orla
do Lago Guaíba, que vai contar com uma das maiores rodas gigantes da América Latina, possivelmente a maior, dependendo do lance que a gente receber do vencedor da licitação, e com um mínimo de 80 metros. Logo em frente, ali ao trecho 2 da orla, a gente tem o Parque Harmonia, que é um outro parque tradicional do Rio Grande do Sul, que também estamos finalizando modelagem para colocação em consulta pública e depois, posteriormente, licitação. Investimentos aí na casa de 40 milhões para a Harmonia e de 70 milhões para o trecho 2 da orla. Além disso, para não me estender, que senão eu roubaria a coletiva só falando de outros projetos, temos também o mercado público municipal, temos também concessão das novas placas de rua, que o edital deve ser lançado agora em setembro, temos novas concessões para as paradas de ônibus de Porto Alegre, tanto as paradas de ônibus quanto os conjuntos toponímicos, né, que são as placas de rua, e os relógios, viabilizados por meio de exploração publicitária da concessionária vencedora, e uma série de outros projetos ainda em fase anterior de gestação, como centro administrativo, centro de eventos, novo hospital materno-infantil Presidente Vargas, que, embora em diferentes estágios de maturação, mostram que em todas as áreas da prefeitura a gente está trabalhando com esse conceito de governo que passa por desestatização, passa por trazer a iniciativa privada para junto de nós e passa por gerar ganhos para os cofres públicos, como esse que a gente acabou de ver nesse deságio da iluminação pública, que serão milhões de reais que poderiam ser usados para pagamento de conta de luz ou para pagamento da concessionária que vai implantar as novas luminárias, serão revertidos direto em economia para o Caixa Municipal, para recursos da contribuição de iluminação pública que poderão ser alocados em outras áreas carentes da população. É isso. Muito obrigado. Eu só vou pedir para a Thaís repetir os detalhes. Só os números, acho que é importante para entender que isso aqui, como o Thiago bem colocou, é só o primeiro passo de um caminho a ser percorrido no país inteiro nessa linha de iluminação pública. O BNDES hoje tem 9 projetos em estruturação já. Aqui a gente está falando de um parque de 100 mil pontos, mas se a gente pensar nos 135 maiores municípios, a gente está falando de 7,9 milhões de pontos de luz. Então, o que a gente viu aqui é uma pequena demonstração do que pode ser feito no Brasil, e aí tem um impacto imenso, não só financeiro, mas social, segurança, melhoria do serviço, a infraestrutura básica das cidades inteligentes. Então, se a gente quer ter mais segurança, a gente precisa fazer e percorrer esse caminho. Então, isso aqui que a gente está vivenciando hoje é só o primeiro passo de um caminho que a gente tem pela frente. Osmar, deixa eu falar algumas coisas, se eu falar besteira, você me corrige, tá? Mas esse ponto que ele tocou é muito importante, tá, gente? Essa iluminação pública é como se fosse o bebezinho, é o berço do que chama-se de Smart City, cidade inteligente. Então, a gente, por enquanto, está só trocando a lâmpada, mas esse network está sendo montado, essa forma de rede operacional, pensando em 10, 15 anos, é o berço de onde vai ser a nossa cidade inteligente. E alguns números da iluminação pública no Brasil, a gente estima que tem um potencial de acima de 30 bilhões de reais em investimento a ser feito no Brasil, nesse tipo de projeto. Isso aqui pode gerar uma economia de energia nacional, estou pegando o quanto a gente consome de energia como sociedade, como país, de 1 a 2 pontos percentuais. Então, o lado ambiental, de você economizar energia do nosso país, também ele é muito relevante quando a gente está falando de iluminação pública em escala nacional. Falei besteira ou não? Então, tá bom. Pessoal, a gente vai abrir para as perguntas agora. Eu só queria reforçar, então, o valor do deságio é de 45,64%. Tá bom? Os jornalistas que quiserem perguntar, se apresentem falando nome e veículo. A gente está à disposição. Bom dia, Christian Corrêa do Povo. O senhor falou, prefeito, sobre a possibilidade do PPP, do saneamento. O que já tem aí? E se o BNDES abraçar, como o senhor falou, o BNDES vai abraçar a PPP do saneamento? Sim, na verdade, o BNDES já abraçou e a gente já iniciou preliminarmente os estudos. Devemos assinar os contratos agora em setembro. Em setembro a gente deve estar assinando. Eu preciso dizer que o Gustavo me garantiu que, apesar do Osmar estar nos abandonando nessa área, ele vai botar alguém tão competente, tão dedicado, tão comprometido com a causa como o Osmar foi com a PPP de iluminação, e a gente vai iniciar os estudos aí para ver qual é a melhor alternativa, o que atende mais ao interesse público, como que nós podemos aproveitar melhor os recursos privados, a tecnologia privada, a capacidade de investimento privada de forma rápida, para que a gente possa atender o interesse público. Eu sei que talvez isso não fosse bonito falar, mas Porto Alegre ainda tem 200 mil pessoas que ficam sem água no verão, e Porto Alegre ainda tem 44
4% do seu esgoto não tratado. E isto não é civilização. E nós não podemos manter algo nessa situação por uma ideologia ou por um conceito atrasado. O que interessa é o cidadão pagar menos, ter mais resultado e de melhor qualidade. A gente não tem dúvida que esse é o caminho. E o formato que atende melhor ao interesse público é o que nós vamos fazer em parceria com o BNDES. Se você me permite complementar, já que a gente está falando de saneamento, vou deixar aqui meu discurso que eu tenho repetido. E esse número que o prefeito falou é de Porto Alegre. É uma das cidades mais desenvolvidas e mais ricas do Brasil. Então, a nossa situação hoje de esgotamento sanitário no Brasil, ela é trágica, ela é vergonhosa. E hoje, pegando novamente esse exemplo aqui, do que aconteceu na iluminação pública, vendo o apetite que vocês notaram dos investidores para a iluminação pública, ele é 300 vezes maior para saneamento. Então, há um apetite financeiro enorme, gigantesco hoje, que novamente a gente não pode perder esse ciclo para saneamento. E saneamento, a gente não está falando de 30 bilhões de capex no Brasil, de investimento, potencial que pode chegar próximo do R$1 trilhão. E o maior desafio que a gente tem hoje para fazer isso deslanchar no Brasil é político. O saneamento ele envolve escala municipal, estadual, federal. E no ponto que o prefeito colocou, se a gente vai fazer PPP ou concessão, um evento muito importante que vai acontecer nos próximos meses é a finalização da nova lei do saneamento, que está em curso no Congresso. Então, acho que a população, nós todos como cidadãos, temos que fazer apelo à classe política para, como o prefeito falou, repetindo as palavras, não ser ideologia de quem faz A, faz B, sem partidarismo, pensar no cidadão. Porque hoje o que trava o desenvolvimento de saneamento no Brasil, as pessoas não terem seus filhos morrendo, que isso acontece, as crianças morrem de primeira infância por causa da falta de saneamento, por falta de vontade política. Então, acho que a classe aqui da informação, vocês que são comunicadores e espalham essa mensagem, a pressão popular que a gente tem que fazer no saneamento tem que ser maior do que foi da Previdência. Então, todos os partidos, todos os estados do Brasil têm que se abraçar. Nos próximos meses vai ser um período muito importante para isso, para definir um marco regulatório que aí sim a gente deslanche e possa abrir a porteira de capital privado para irrigar literalmente as casas dos brasileiros nesse sentido. Boa tarde, Jimmy Amora, da Agência Infra. Queria perguntar ao presidente do BNDES, a MP do PPI vai perder a validade agora em alguns dias, e lá tinha o processo de permissão para o processo de colação. Eu queria saber se isso pode atrapalhar os planos de vocês em relação a esses modelos de estudos, tanto para saneamento como para iluminação pública e outros. Eu vou quebrar o protocolo também, igual o prefeito fez. Passa o microfone para esse rapaz atrás do senhor, por favor. Aí, que bom. Cheguei na hora certa. Então, na verdade, não, é claro que ter flexibilidade ajuda, né? Essa é o que eu estou procurando. Só se apresentar o Fábio. Perdão, pessoal. O Fábio Abraão é nosso diretor de infraestrutura do BNDES. Então, em vez de eu falar besteira aqui, ele vai falar com muito mais propriedade sobre o tema, que ele está totalmente envolvido nisso aí. Que é a sequência de quebra de protocolo, né? Bom, então, basicamente é o seguinte, é claro que a PPP ela ajuda bastante no sentido da flexibilidade, a contratação, mas o BNDES tem muitas ferramentas para garantir flexibilidade de acordo com o tipo de projeto, né? E que essas ferramentas vão desde os acordos que a gente já tem com os multilaterais, que são vários, a gente está expandindo isso, a gente vê muito valor nos acordos com eles, quanto às próprias ferramentas internas e fundos que o próprio banco já dispõe. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é utilizar esse mix de ferramentas que nós temos dentro do banco para cada tipo de projeto. E é claro que é uma mistura de tipo de projeto com o cliente, mas a gente vai continuar a nossa cruzada aí para fortalecer institucionalmente os pontos importantes que estavam lá na PPP, na MP. Então, assim, para a gente não tinha só esse caminho, né? A gente nunca trabalha só com uma única opção, a gente já tinha estruturado várias outras opções, então a gente está bem tranquilo. Tá? Inclusive, a gente está com uma parceria muito forte com o PPI. Você sabe que o PPI está numa frente de abertura para subnacionais, então está muito forte com o Paulo Malá também, e com o pessoal do Ministério da Infraestrutura, para a expansão
esse relacionamento mais forte com municípios e estados. Então, a mudança é essa. A gente vai utilizar o nosso cardápio, adequando aí a combinação, o tipo de projeto com o cliente. Sim, resumindo, assim, naturalmente a notícia não é boa. Não vou dizer que é indiferente, a gente preferia que a lei fosse aprovada, né? Mas a gente vai ter que trabalhar mais, como o Fábio falou, ser mais criativo, trabalhar mais horas, arrumar mais gente para poder chegar no mesmo objetivo. Mas não acho que comprometa o plano, tá? Eu queria esclarecer aqui no caminho do Osmar aqui, desse início aqui de uma Smart City, né? Isso não, o que está no contrato, na verdade, é a implantação também de telegestão em todas as vias. Isso possibilita agendamento, controle de acionamento, medição de consumo, monitoramento de fornecimento de energia, identificação e comunicação online de problemas. Está na responsabilidade também do operador colocar um centro de controle operacional, e isso, a prefeitura terá um espelho de monitoramento, de controle, de fiscalização dessas informações e um sistema de controle de gestão operacional, que é a ferramenta de integração com esse centro de comando. E isso possibilita que novos serviços, evidentemente, com aportes financeiros públicos ou privados, ou de consumo, ou de venda, enfim, né? Mas que seja colocado Wi-Fi, que seja colocado câmeras, que sejam colocados sensores, que sejam colocados painéis de controles, que seja feita a dimerização, assim se diz, né? Da iluminação, enfim, iluminações específicas para monumentos, por exemplo, para eventos especiais. Então, essa tecnologia implantada, de imediato, já possibilita, sim, fora hoje da questão financeira envolvida, mas com novos contratos, inclusive de terceiros, e por interesse da operadora de oferecer esses serviços cobrando, ela abre espaço para isso que a gente chama de o primeiro passo para uma Smart City. Então, essa também é a importância que nós, da máquina pública, demoraríamos muito tempo para conseguir viabilizar isso, e com tecnologias avançadas e sempre update. Então, é uma grande oportunidade também por isso. E eu ia sugerir que o material aqui que tem essas explicações, que é um PowerPoint, fosse passado para os senhores que têm aqui desejado já. Aí ou para o celular do Orestes ou do Thiago, já passa de imediato aqui. Não sei se vocês querem anotar aí, o celular do Thiago é 61 999 29 40 11. E o do Orestes é 51 99 95 07 001, para a gente já quebrar protocolo aqui e desburocratizar a coisa também. Cauê Fonseca, da Zero Hora de Porto Alegre. Pergunta para o prefeito. Prefeito, tem alguma área de Porto Alegre que já lhe incomoda em relação à iluminação e que está num plano inicial de começar esse processo de 2 anos por ali? Nossa previsão é em 2 anos entregar a cidade completa com mais de 100 mil pontos LED com funcionalidades. A gente vai sentar depois que tiver formalizado, né, o vitorioso, e fazer essa análise. A partir dessa assinatura, a gente terá as ferramentas para poder fazer essa análise e, em parceria com o vencedor e com a sociedade de Porto Alegre, fazer essa estruturação. Pode ser pelo centro, pode ser pelas principais vias, pode ser por áreas que têm questões de segurança, enfim, não é fechado no contrato, né, Thiago? A gente pode... É importante frisar que a partir de agora a gente tem uma etapa de avaliação documental, né, da empresa aqui, do consórcio que apresentou a melhor proposta. A gente imagina que em torno de 1 mês a gente assine o contrato, caso essa documentação esteja validada, né, pela comissão de licitação. A partir daí, abre-se um prazo de até 4 meses, tá? Esse é um prazo máximo, para que o consórcio vencedor nos apresente, e isso seja validado por nós, um plano operacional para os 20 anos de operação do parque. E aí, neste plano, a gente vai ter no detalhe exatamente qual vai ser a área priorizada em cada etapa dessa modernização, que levará 24 meses como um todo. Como o prefeito disse, a nossa ideia não é concentrar isso numa determinada região para que só aquela fique iluminada com LED e todo o restante de Porto Alegre ainda com essas luzes que têm esse aspecto amarelo escuro, né? Então a ideia é que façamos algo que seja equilibrado entre as diferentes regiões, mas privilegiando também a iluminação de monumentos históricos. A gente tem 5 grupos de monumentos históricos previstos em contrato com uma iluminação especial, e aí é um padrão
inclusive superior a esse padrão da iluminação pública como um todo, mas o momento para que a gente vai poder responder exatamente qual o bairro, qual a área vai receber iluminação em qual data, vai ser no momento da assinatura, da validação desse plano operacional do consórcio. Daqui 4 meses, ou 5, né, considerando mais um mês para assinatura do contrato. Bom dia, Isabela, do Jornal do Comércio. A gente percebeu, né, vocês mesmos mencionaram que houve uma grande disputa, um valor de deságio alto. A que se deve essa atratividade, assim, de que maneira vocês construíram essa atratividade para o investidor? Vou começar aqui, depois eu passo para o Osmar. Até porque começa ali um dos elos que responde sua pergunta, né? O fato de a gente ter fechado parceria com uma instituição renomada, que por sua vez fez um contrato e selecionou outros parceiros também altamente qualificados, liderados pela Harvard, né, que está aqui hoje conosco. Foi um primeiro passo para que o mercado olhasse para o que estava sendo feito e falasse, espera aí que aqui tem algo sério. Desde o diagnóstico de toda a situação do Parque de Iluminação Pública de Porto Alegre, passando pelo tipo de luminária que deve ser colocada, passando pelo ganho de energia que deve ser gerado por essas novas lâmpadas, pelo fundo garantidor, que nesse caso é a própria contribuição de iluminação pública, e que é um aspecto que é sempre muito delicado quando a gente modela uma PPP, né? A primeira pergunta que o agente investidor costuma fazer tá bom, mas como você me garante que você vai me pagar de fato esse recurso mensal? No nosso caso, como a gente atrela diretamente a contribuição de iluminação pública, ela é vinculada ao pagamento da contraprestação, já diminui esse risco, consequentemente aumenta o apetite, digamos assim, do investidor. O próprio fato de a gente trazer aqui para São Paulo o certame, isso chama a atenção, né? Porque a prefeitura, quando se propõe a firmar um projeto de parceria com a AB3, para termos a qualidade que nós tivemos aqui, que os senhores todos puderam perceber no processo, isso demonstra que é uma política estrutural, não é simplesmente algo para vender e algo para vender um louro que depois não vai ser concretizado na prática. Então, acho que passam por todos esses caminhos. Vou passar para o Osmar para que ele possa, tecnicamente, falar um pouco mais como os estudos foram desenvolvidos. Ao longo de todo o tempo também a gente conversou muito com agentes do mercado, a gente não se isolou como burocratas às vezes costumam fazer, de se isolar no seu escritório e achar que eles conhecem tudo sobre todos os setores e esquecer de falar só com um agente que é quem de fato conhece o setor. Então, foram uma série de passos consecutivos que foram sendo tomados e possibilitaram esse resultado de hoje. Acho que o Thiago tocou aí nos pontos mais relevantes, eu vou só complementar. Acho que, em primeiro, o apoio institucional, né? Então, no caso da Prefeitura de Porto Alegre, a gente teve o apoio de toda a Prefeitura, de todos os secretários, de um grupo enorme da Prefeitura. Isso faz toda a diferença. A gente manteve uma interlocução muito grande com o mercado, que também entendeu que o que o BNDES estava tentando construir era um caminho para as PPPs de iluminação pública. Então, o que a gente tem no país hoje são mais de 200 projetos de iluminação pública anunciados, mas apenas 16 contratos assinados. Então, o BNDES entendeu que era necessário atuar nesse mercado para, de alguma forma, mostrar que existe um caminho para concretizar esses projetos. E a concretização técnica dessa discussão, a gente resume internamente no BNDES um mantra que a gente cunhou de PPP pé no chão, que é uma PPP que tem o objetivo, que talvez seja a maior inovação, que é assinar um contrato e fazer a coisa funcionar e esse contrato ser efetivamente cumprido ao longo de 20 anos. Não adiantava a gente ficar tentando resolver todos os problemas da cidade em uma única PPP. Então, a gente vai fazer uma PPP de iluminação pública, então vamos fazer uma PPP de iluminação pública. Olhamos as interpretações dadas em todos os tribunais de conta no país. O que funcionou, o que não funcionou. Vamos naquilo que funciona. Tem que fazer ajustes legislativos. Propusemos as minutas, trabalhamos junto com a Prefeitura. A Prefeitura comprou essa visão, encampou essa visão e levou para a discussão com os vereadores. Os vereadores entenderam a necessidade de fazer o ajuste legislativo e assim foi feito. Todos esses passos dão visibilidade para os investidores de que o que está sendo construído ali é algo sério, robusto, equilibrado principalmente, porque aqui a chave na PPP é o equilíbrio entre o interesse público e o apetite do setor privado. Se puxar a balança para algum dos lados,
esse contrato não vai durar durante os 20 anos. Ele pode durar por um período menor, mas ele vai estourar em uma das pontas. Então, o papel do BNDES nessa intermediação, exatamente como um ente totalmente isento, porque a gente não tem nenhum interesse como operador, e o nosso interesse é único e exclusivamente de garantir ou ajudar o município a garantir um melhor serviço para o cidadão, é equilibrar essa relação. Então, traduzir o apetite do mercado e traduzir as vontades dos munícipes e da prefeitura em um contrato equilibrado que vai durar ao longo dos 20 anos. Acho que esse é o segredo que trouxe esse número de participantes recorde e a gente espera que seja assim ao longo dos nossos próximos contratos que vêm pela frente. Só complementando, esses investidores que estavam aqui hoje fazendo nessas suas propostas, eles não estão pensando só em Porto Alegre. Como eu falei, é um capex total que pode superar 30 bilhões de reais no Brasil. Então, eles pensam isso como uma estratégia. Então, você ser o primeiro a entrar no mercado que vai crescer muito, tem uma grande vantagem. Então, é o que se fala, chama-se pagar o pedágio para ser o primeiro. Então, e é a vantagem de ser um dos primeiros prefeitos a entrar na fila. Então, quanto mais prefeitos vierem antes do mercado estar crescendo muito, mais vantagem eles vão ter. Efeito técnico aí. Guilherme Kepler, repórter da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Só na linha que o secretário Thiago desenvolveu no raciocínio anterior, com esse valor de contraproposta, existe uma possibilidade de aumento ou diminuição na taxa que o cidadão porto-alegrense paga de iluminação pública? Posso falar? Na verdade, existe uma opção, se o contrato for fechado nesses termos, tem uma primeira fase nesses próximos 30 dias de avaliação, e se o contrato for fechado nesses termos com a primeira vencedora, há uma chance de desvinculação, então, desses 30% que poderão ser utilizados em outras áreas. E se tudo ficar estruturado e funcionar bem nesses moldes, afinal, o PPP de iluminação não é algo que nós tenhamos 30, 40, 50, né? E se tudo funcionar bem, quem sabe no futuro existe essa possibilidade. Falei certo, Thiago? Falou, só ia adicionar um outro ponto, que a conta de energia pública, a expectativa é que uma vez modernizado o parque, né, após esses 24 meses, ela vai sofrendo uma redução progressiva, até que ao final desses 24 meses, a expectativa é de 46% de redução no valor da conta de energia pública. Isso significa o quê? E do valor da CIP, da contribuição de iluminação pública, vamos ter sobras, né? Vamos ter reservas, tanto pela redução na conta de energia, quanto pelo deságio que a gente viu hoje aqui, que vai significar que a prefeitura vai pagar menos para a concessionária. Esse recurso que vai sobrar, que vem dessas duas fontes de economia, uma pelo leilão aqui de hoje e a outra pela redução na conta de energia pública, esse grupo, esse montante, ele poderá ser utilizado em obras para a população, não só no setor de iluminação pública, mas em outros setores de serviços públicos. Não sei quem é a melhor pessoa para responder, acredito que seja o Thiago. O que você sabe sobre as empresas que compõem o consórcio vencedor da análise anterior, antes da participação do pregão? O conhecimento que eu tenho provavelmente não seja tão diferente do que você tem, né? Ela é o consórcio liderado pela Quantum, que é uma empresa catarinense do ramo de energia, com bastante história já no setor. Sei também que esse era o único consórcio que contava com uma empresa local, a STE. E aí também responde algumas críticas que a gente sofreu ao longo do processo de que nós estávamos excluindo participantes do Rio Grande do Sul do processo. Se a gente estava excluímos muito mal, né? Porque ele acabou participando do consórcio que venceu. Mas, assim, não tenho maiores informações sobre histórico de atuação. Isso tudo é uma análise que vai ser feita, sobretudo agora, com base nos documentos que eles já entregaram, né? Porque eles entregaram toda a documentação na semana passada. Esse documento de habilitação da primeira colocada vai ser avaliado agora, e aí tem os índices que ela precisa atingir, econômico-financeiro, os índices de qualificação técnica, que significa que ela já tem que ter realizado trabalhos, serviços de iluminação pública no montante X, para que seja habilitada para assinar o contrato conosco, e todo esse processo é o que a gente estima em 30 dias, para que a partir daí a gente feche o plano operacional e possa já prever o início das trocas das luminárias de Porto Alegre. Bruna Osterman, do SBT. Eu queria entender como é que se chegou ao cálculo de 3.210.000 e o que explica uma redução tão grande de quase pela metade
Acho que o secretário, talvez. Ou talvez o Osmar. O cálculo completo a gente vai levar um tempinho, mas não, mas acho que tentando sumarizar aqui, acho que o que a gente tenta construir é o seguinte, né? Em 2 anos, esse investidor ele tem que trocar todas as luminárias, fazer alguns outros investimentos, como o centro de controle, ele tem que fazer a telegestão, e principalmente, acho que isso é um ponto bastante relevante, quando a gente fala em iluminação pública, passa uma sensação de que simplesmente ele vai lá trocar a lâmpada, né? Aqui a gente está falando de mudança de tecnologia, então tem ajustes de postes, de braços, enfim. Então tem todo um conjunto de investimentos que tem que ser feitos, né? E, obviamente, depois que ele faz esses investimentos nesses 2 primeiros anos, ele tem que ter um prazo para receber esse investimento de volta. Então, você tem que amortizar esse investimento e, obviamente, remunerar o capital que ele colocou investido ali na frente, né? Esse projeto é um projeto de 20 anos, então ele prevê 2 ciclos, né, de investimentos. Então, a gente não é obrigatório, mas na nossa conta, 2 ciclos de investimento. Então, ele tem um ciclo para fazer nesse primeiro momento. Daqui a 12, 13 anos, a gente imagina que a vida útil das luminárias vai estar chegando ao final. Para manter o índice que ele é cobrado, ele tem que fazer um novo investimento. Então, esses investimentos, a taxa de retorno que a gente previu para esses investimentos dá o fluxo que a gente imaginava razoável para atrair os investidores. Obviamente, as nossas premissas têm que deixar algum espaço para os investidores fazerem as contas deles, né, e serem mais agressivos naquilo que eles acharem que devem ser. Então, o que explica o deságio, entre outras coisas, é a percepção e o nível de informação que cada investidor tem e confiança nos seus modelos de negócio. Então, cada um constrói um modelo de negócio diferente, com premissas diferentes, tecnologias diferentes, enfim, mais ou menos agressivos, e aí sim traduz isso no bid que é feito. Então, o número é a remuneração do capital investido e o bid é aquilo que ele entende como razoável nas premissas dele. Boa tarde, Camila Maia do Valor Econômico. Ao BNDES, primeiro eu queria saber se vocês poderiam dar um pouquinho mais de detalhes sobre essas 9 outras PPPs de iluminação que vocês mencionaram que estão na fila. E eu também queria saber se a gente tem alguma novidade a respeito das vendas de participação nos investimentos aí da BNDESPAR, se vocês já têm definido, ou como que vai pré-definido alguma coisa do modelo, se as empresas abertas podem ser follow-on, mais ou menos isso. Obrigada. Começando pelos outros projetos, né? Então, o total são 9 e incluía esse daqui, né? Então, são mais 8. Teresina é um projeto no qual a fase licitatória já começou. Então, a gente já teve a entrega das propostas. Lá, o que houve não foi feito aqui na B3, né? Foi feito em Teresina. O que houve uma fase recursal na questão das garantias. A abertura das propostas que já foram entregues deve ocorrer na primeira semana de setembro, né? Porto Alegre, com isso, numa disputa muito saudável entre Porto Alegre e Teresina, Porto Alegre passou à frente para se tornar a primeira do nosso pipeline. Na sequência, a gente tem Macapá, Natal, e eu estou listando aqui só na ordem do mapa, de cima para baixo, não. Então, a gente tem Macapá, Natal, Caruaru, Petrolina, Vila Velha, Pelotas e um consórcio no Rio Grande do Sul que envolve 15 municípios. Então, assim, o Rio Grande do Sul despontou como o estado no qual a gente tem maior número de projetos, né? Então, a gente tem 3 projetos no Rio Grande do Sul e o projeto do consórcio, que é um projeto bastante emblemático. Isso soma, esse conjunto, né, de projetos, soma um pouco mais de 400 mil pontos de luz, né? Em torno de 4 milhões de pessoas abrangidas por esses 400 mil pontos de luz. E aí o nosso objetivo é que quem estudou e quem viu os projetos de Teresina e Porto Alegre já sabe exatamente qual o modelo que a gente está seguindo nos próximos. Não tem surpresa para o mercado do ponto de vista da estrutura. Isso garante aos investidores a possibilidade de ter previsibilidade
e a nossa expectativa, o nosso compromisso, e aí do lado do chefe aqui isso fica mais forte, é de que a gente vai licitar todos esses projetos ainda dentro do mandato dos prefeitos atuais. Então a gente tem aí até o meio do ano que vem para assinar esses contratos todos. E complementando, a gente espera que ao longo dos próximos meses a gente aumente bastante esse portfólio de mandatos. Eu, o Fábio, o Osmar, a gente vai estar pessoalmente se engajando em pegar novos mandatos. E aí só um comentário que é importante que os prefeitos entendam. Quanto mais prefeituras, quanto mais cidades estiverem no mesmo projeto, de determinada região, melhor o benefício para todo mundo. Então a gente vai estar fazendo esse trabalho que a gente chama de operar em clusters, né? Operar em regiões, mesmo modelo, no mesmo prazo, porque aí o investidor consegue ter o ganho de escala e conseguir oferecer um preço e uma qualidade ainda melhor para o cidadão. Então a gente tem uma expectativa de que, enfim, a quantidade de mandatos aumente substancialmente até o final do ano. Só antes de entrar no outro tópico, só para que eu ache a informação relevante, é importante ressaltar que no modelo que a gente trabalha de estruturação, o município de Porto Alegre não despendeu nenhum centavo na estruturação desse projeto. Boa. Então, assim, o BNDES faz a contratação administrativa dos consultores que estão aqui presentes, paga os estudos ao longo de todo o processo e vai ser ressarcido e remunerado pelo vencedor da licitação. Então, isso segue para todos os projetos que a gente está aqui, que estão aqui citados. Então, para a prefeitura, o impacto dessa estruturação do ponto de vista de dispêndio de caixa é zero. Assim, é um modelo muito vencedor, porque a gente consegue apoiar a prefeitura sem que tenha impacto fiscal ao longo do projeto, e nesse caso aqui o resultado a gente vê um impacto positivo fiscal para a prefeitura, né? Então, aliar a prestação de serviço do BNDES com a contratação de consultores de primeira linha para trazer, sim, investidores para prestar o melhor serviço. Dessas 9 daqui, algo em torno de 1,5 bilhão. Pessoal, a gente tem espaço para uma última pergunta. Se alguém quiser. Eu só não respondi. Vou ser bem breve aqui para a gente falar do leilão, que eu acho mais produtivo, mas sobre o Despar, a gente ainda não tem timing de venda. A gente, inclusive, fez anúncio de resultados ontem no banco e a gente vai discutir caso a caso. E pode ser follow-on, pode ser venda em bolsa, pode ser bloco, pode ser qualquer coisa. Mas a gente, como eu falei ontem, a gente acha que ainda esse ano pode ter alguma venda relevante na carteira. Pode não ter, mas tem chance de ter uma relevante ainda esse ano. A gente encerra então por aqui. Em nome da B3, eu agradeço a presença de todos. Obrigada. Obrigado, gente. Bom dia.